Eu conheci o Wagner através de um amigo, que até aí eu só conhecia o trabalho do Wagner e não o Wagner. E assim como eu fui apresentado para o Wagner, eu achei que era interessante nós fazermos alguns projetos juntos, até porque eu gosto de projeto comunitário, onde a gente envolve a sociedade, né? E eu então conversei com o Wagner e ele entendeu também que a gente tinha algumas coisas em comum e nós fizemos uma grande obra para Deus nos trabalhos comunitários. Conheci o Wagner, ele era aqui diretor jovem dessa igreja, a igreja aqui central de Via da Serra, e ele foi chamado para ir para o colégio. Ele fez teologia. No terceiro ano de teólogo, ele veio para cá e pediu, eu queria um obreiro para trabalhar comigo. Aí o pastor Fábio Duarte, que era o evangelista da época, falou, olha, você vai trabalhar com um jovem lá da igreja. Começamos a trabalhar, fizemos uma boa amizade, fizemos o nosso primeiro trabalho em Barcelona, depois nós fizemos em Tubarão. Em Barcelona nós conseguimos batizar 5 pessoas através do trabalho dele, ele como teologando ainda. Já em Tubarão nós batizamos 37 pessoas. E aí nós temos aquela amizade, mandando mensagem e tudo. Ele continuou no colégio, formou, mas ele tinha a empresa dele. Eu conheci ele também, né, que ele estava fazendo evangelização no bairro. Aí eu conheci ele, para mim ele é mais que um filho para mim, tem? O filho que eu nunca tive é o evangelista. Ele liga para mim, pode estar lá na Bahia, onde for, ele liga para mim. É uma pessoa que sempre está me dando apoio, entendeu? Para mim não desanimar, né? Também, muita força. Ele anda nos bairros, né? Quando ele está por aqui, ele anda, né? Não para. Ele é uma pessoa que ele corre atrás, né? E eu estimo muito ele. É uma pessoa muito, muito bom, né? Tem amor pelas ovelhas dele. Esse é Wagner Tomé, um empresário do ramo de telecomunicações que se dedicou aos estudos teológicos para aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Movido por um chamado pessoal, ele criou o projeto comunitário Pra Ser Feliz, que busca levar esperança às comunidades periféricas de Vitória, no Espírito Santo, onde a presença adventista ainda não é consolidada. Então, no início começou na época que a gente estava namorando, né? E ele já fazia essa parte do evangelismo e às vezes eu ia para acompanhar, né? Para conhecer o projeto também. E eu percebi que era uma coisa que ele realmente gostava. E aí foi passando os anos, ele estudando na faculdade, eu para cá. E ele sempre gostou de fazer evangelismo. Quando a gente casou, continuou também fazendo evangelismo. Só que teve um tempo que ele precisou parar por causa da pandemia. E aí eu tive um sonho. Quando foi um tempo, ele falou, Wanda, eu tenho uma proposta para você. Através da esposa dele, a Thaís, ela teve um sonho e falou, eu sonhei um dia que vocês iam voltar a trabalhar juntos. E aí eu falei, através de um sonho, né? Eu falei, amor, acho que você precisa voltar a fazer esse projeto. Chama o Wander, que ele já tinha trabalhado, né, naquela época. E aí eles chamaram. A partir daí, o projeto ganhou forma e começou a reunir amigos e voluntários para formar uma equipe de evangelismo que segue unida até hoje. Durante cerca de 40 dias, a equipe realiza visitas nas casas e à noite promove palestras com temas diversos. Wagner é o responsável pelas mensagens bíblicas, enquanto os amigos e esposa organizam toda a estrutura e logística. Então, eu preparo todo o evangelismo, ele deixa a sua empresa, ele não somente investe financeiramente, comprando os brindes, preparando tudo, ele vai toda noite de palestra. Mas por aqui que a gente ama fazer o evangelismo. E nós somos aquele evangelista mais raiz, de preparar a casa em casa, visitação, entregar folheto, sol a sol, e aí começar um trabalho. A gente chega com esse projeto para realmente ajudar quem precisa, né, os familiares, e ajudando em outras coisas também, como levando brinquedos, alimentos, né, para as outras pessoas, sorteio também que as crianças amam. Então a gente tem essa parceria nesse evangelismo. A proposta do projeto é chegar nas comunidades para servir. E para a Thaís, cada evangelismo representa a realização de um sonho, principalmente pelo impacto visível nos filhos do casal, que, pelo exemplo do pai, também tomam decisões pessoais. Então, para mim, vendo esse trabalho através dele, tipo assim,
uma realização de um sonho que Deus, né, mostrou pra gente. E eu me sinto feliz, os meninos também, meus 2 filhos, né, eles gostam de ir participar. Hoje papai vai estar falando, né, então eu vou estar indo para participar. E através de uma palestra que o meu filho também se tornou vegetariano, né? Por causa sobre alimentação, ele falou: então a partir de hoje eu não vou comer mais carne, porque papai falou que não era o objetivo de Deus. Então a partir daí ele também começou a parar de comer carne também por causa da palestra, né? O impacto é visível. O evangelismo se tornou um estilo de vida para todos eles. Wagner não atua apenas como idealizador. Ele está presente em cada etapa, se envolve, ensina, escuta e inspira os amigos. Eu gosto de pessoas que sabem se relacionar com as pessoas, independente da classe social. E o Wagner, por ser um empresário, ele é assim. Ele procura as pessoas, de fazer o bem para as pessoas. Isso me interessou muito. Então, eu mostrei para ele um projeto e ele gostou do projeto. Ele não só investiu, como também ele estava junto. Isso aí é um viés que ele tem, que eu achei muito interessante. O Wagner é aquele empresário que ele não só apoia na questão financeira. O Wagner, ele está junto. Eu costumo falar que o Wagner é um pastor não remunerado, porque fez teologia, não assumiu o distrito, mas continuou sendo um pastor em atuação. E é bem interessante, geralmente as pessoas estão preocupadas com a questão dos valores econômicos, do funcionamento de uma empresa, mas ele nunca deixou de apoiar a obra. Pelo contrário, eu costumo falar que os recursos que o Wagner utiliza hoje na obra de Deus se assemelha a Nicodemos na época de Cristo, impulsionando a obra de Cristo aqui no Espírito Santo e também fora do Espírito Santo, né? Wagner sabe se conectar com as pessoas. Thaís, sua esposa, conta que muitas vezes, ao ouvir os testemunhos das pessoas tocadas pelas mensagens, se emociona com a transformação que o projeto causa. Na verdade, eu chego assim, bem quietinha, tímida, como se eu fosse uma pessoa indo assistir. E aí o pessoal acaba conversando, né? A gente acaba conversando com o outro. E aí eles falam: nossa, tá sendo muito bom esse evangelismo, né? Tem transformado a nossa vida, tem ajudado bastante, tanto em casa, né? Mudando a rotina de casa, e as pessoas veem que realmente quando entra o Espírito Santo, né, na vida da gente, a gente acaba sendo transformada e a gente nem percebe, mas a gente acaba mudando. Então várias pessoas às vezes relatam sobre isso, que como foi bom o evangelismo ter aparecido naquele local, né? Às vezes é uma situação que eles estão bem precária, mas a gente chega com esse projeto para realmente ajudar quem precisa, né, os familiares, e ajudando em outras coisas também, como levando brinquedos, alimentos, né, para as outras pessoas, sorteio também que as crianças amam. Então a gente tem essa parceria nesse evangelismo. Dele, o Wagner é uma pessoa que ele tem uma coisa que poucos pastores têm. E isso eu falo para ele toda vez, não é por falar. Ele tem um jeito de falar de uma forma tão simples que a pessoa que está ouvindo entende. Tem um jeito de... Se ouvir alguém ouvir ele pregar, você vai perceber isso nele. O apelo que ele faz é um apelo que comove o coração das pessoas. E com o tempo, o projeto cresceu. Hoje, para ser feliz, já alcançou outras cidades e se fortaleceu como uma família missionária. Nosso trabalho começou a desenvolver cresceu muito na nossa associação. Nós chegamos a sair do nosso estado para ir para Minas Gerais, trabalhamos com o pastor Moisés, que ele é o presidente lá da Mineira Norte. Nós fundamos uma igreja no ano passado lá e continuamos fazendo até hoje. Então vamos dizer assim, não é somente um trabalho, criou-se uma família. E é uma coisa que nós amamos fazer isso. Sabe uma coisa que você ama fazer? Então é diferente. Quando você ama, tudo você faz por amor. Não é nem tanto por valores, é mais por aquilo que a gente ama fazer o evangelismo. E nós somos aquele evangelista mais raiz. Depois que nós acabamos o trabalho, falamos assim: combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. E vamos continuar fazendo isso até a volta de Jesus. Eu creio, né? Amiga e amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência e estar com a gente agora na segunda parte deste programa. Na primeira parte, vocês viram frutos de um trabalho bem realizado de evangelismo voluntário. E agora estamos recebendo
aquele que foi o mentor desse projeto, que desenvolveu, que ampara e que financia esse projeto, principalmente no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória e também agora começando em outros estados. Ele vai contar isso para a gente aqui, por estar aqui. Estamos recebendo Wagner Tomé, que é empresário na área de comunicação, tecnologia e também é teólogo. Chegou a fazer teologia, mas não quis exercer a profissão de pastor. Ao contrário, usar esse conhecimento para, como empresário, financiar, né? Todo um processo espiritual de levar a mensagem com a profundidade que você tem do conhecimento. Bem, você é muito jovem, bem-sucedido na parte empresarial, mas Deus colocou no seu coração um projeto de abrir novos lugares, novas igrejas, novos grupos, com recursos próprios. Como é que isso aconteceu, que nasceu essa vontade em você de dispor tempo, dinheiro, conhecimento em prol da expansão do Evangelho aonde você mora? Esse chamado veio a partir do momento em que eu recebi um convite para fazer o curso de teologia e ali adquiri esse conhecimento teológico, né? E isso me trouxe, despertou em mim o interesse de salvar pessoas, né? E com relação à minha profissão, eu sempre digo que o dinheiro compartilhado é um dinheiro abençoado e Deus tem derramado suas bênçãos em minha vida e das pessoas ao qual a gente consegue impactar com a mensagem de esperança. Tendo Deus ao lado como sócio é mais fácil. Com certeza. E aí, como é que surgiu o primeiro projeto? Como é que você idealizou? Esse primeiro projeto ele veio de uma questão até de uma necessidade, né? No curso teológico, nós tínhamos que cumprir alguns requisitos, dentre deles, fazer um evangelismo público. E dentro desse evangelismo público, eu vi o dom que Deus havia me dado para poder desenvolver esse projeto de forma mais consistente, né? Desde então, eu venho trabalhando com esse projeto, já vai fazer mais ou menos uns 15 anos, que todos os anos a gente, junto com a minha equipe, a gente desenvolve 3, 4 evangelismos por ano. Você tem tempo para tudo isso? A gente consegue conciliar. Isso. Tem uma equipe por trás que me auxilia também, né, nesse quesito, né? E você sustenta essa equipe, inclusive, né? Ou parte dela, pelo menos. São colaboradores que trabalham comigo, assalariados, mas que também têm a missão, né? Eles vivem para trabalhar nessa missão, nesse projeto. Então, por exemplo, um determinado bairro, você pensa em fazer evangelismo, como é que é o processo até chegar a ter todas as conferências? Resumidamente, como é que funciona? Resumidamente, nós temos duas frentes. Uma delas, a gente abre tendas, né? Abre tendas em um determinado bairro e ali a gente convida a comunidade a participar com esse projeto, com palestras sociais, inicialmente, né? E depois as palestras com cunho religioso, espirituais, a Bíblia, propriamente dita. E aí, então, vai avançando no tempo. Quanto tempo, em média, você fica Esse no local? evangelismo dura... O estudo da Bíblia dura em torno de 21 dias, né? Mas ele começa antes, nas visitações aos lares, convidando as famílias, participando, ouvindo elas, entendendo a sua necessidade. E aí a gente faz esse trabalho inicial com a comunidade, vai às escolas, convida com os alunos, né? Então tem todo um processo antes de propriamente começar as palestras em uma tenda, ou até uma igreja, né? Sim. Depois que você sai dali, como é que é a continuidade? A gente continua o trabalho fazendo agora como o novo converso, né? Ali aquele trabalho de continuidade, apadrinhando, trazendo a comunidade cristã, a nossa igreja, para poder assumir ali uma família, né, e dar continuidade nesse projeto, nesse trabalho, né, compartilhando, então, fazendo com que toda a igreja ela esteja junta, presente e dando continuidade para que esse novo converso ele permaneça na fé.
Você recebeu um desafio recentemente, que foi ir para um município, para Minas Gerais, que não tinha nenhuma pessoa adventista, não tinha ninguém no município, começar do zero. Como é que foi essa experiência? Foi um trabalho que foi feito num período de uns 8 meses, né? Chegamos ali no início do ano passado com esse trabalho e aí alugamos uma casa, depois, posteriormente, um local, um ponto, né, para fazer o evangelismo. E então começamos a trabalhar com a comunidade, com estudos bíblicos, visitando as famílias e depois, pouco a pouco, a gente estabeleceu ali uma igreja, né? Então, num município onde não havia presença adventista. Que é mais difícil, porque no caso de Vitória, Grande Vitória, você conta com as igrejas, com irmãos, com outros, né, que vão dando apoio, né, aonde você vai levando a mensagem. O resultado de tudo isso, você tem ideia de como está? Olha, eu acredito que nós já passamos mais de 1.000 pessoas convertidas, batizadas. 1.000 pessoas? Por mínimo, né? Nesse projeto aí, ao longo desse período, ao longo desse tempo. O empresário normalmente é uma pessoa, e aqui eu estou falando provavelmente com muitos, um empreendedor, ele fica muito angustiado com o tempo, estressado. Ele precisa de fazer o seu negócio prosperar, não sabe direito o que vai acontecer amanhã, e o tempo é a coisa mais valiosa para que ele possa fazer dinheiro. Você falou no início aqui do programa que você concilia bem um tempo que é grande, pelo que você fala, 21 dias aqui, 8 meses em outro lugar. Eu imagino que você tem um tempo disponível para Deus grande em relação à grande maioria das pessoas para qualquer outra atividade. Sim. Como é que o seu trabalho pode ser abençoado e ao mesmo tempo você arruma tempo para fazer tanta coisa? O meu dia começa cedo, né? A partir de 4 horas da manhã já desperto e começo ali com a minha comunhão com Deus, pedindo a Deus orientação, a proteção, a bênção para aquele dia. Logo em seguida saio para minhas atividades laborais e ao longo do dia. Então, nesse período, durante o dia, eu tenho uma equipe de obreiros que estão visitando as famílias, estão ali trabalhando, fazendo essa parte. E você religiosa, trabalhando e eu no seu trabalhando negócio. no meu negócio. Sim. E à noite é o tempo que eu vou desenvolver esse projeto, palestrar para a comunidade. Parabéns, porque não é fácil, eu vejo que você é dinâmico e tem muita força e Deus tem acompanhado a você em todos os momentos da sua vida. E digo que é incrível, eu não me sinto cansado, pelo contrário, eu me sinto mais disposto. Deus tem me abençoado de forma grandemente com esse tempo que eu ofereço em prol da salvação de outras pessoas. Tem uma pessoa aqui que quer dar um depoimento para você e eu sei que você gosta muito dela. Vamos ver juntos aqui? Vamos. Uma alegria poder falar nesse programa aqui e testemunhar do trabalho do meu amigo Wagner. O Wagner é empresário que tem dedicado seus dons, talentos e recursos na obra do Senhor. Ele tem estado no evangelismo de forma direta com obreiros bíblicos, fazendo evangelismo, pregando, tanto em Serra quanto em Vitória, em toda a nossa região. Wagner, você tem feito a diferença. O Wagner também foi até Minas Gerais, plantar igreja em cidades que não tinham presença da igreja adventista. Então, Wagner, eu quero dizer para você que é uma alegria tê-lo no nosso campo, neste ministério voluntário, e que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, sua casa, e que Deus te use para o ganho de muitas e muitas pessoas para o Senhor Jesus. Fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e o nosso abraço. Parabéns, você vê, presidente do campo, a pessoa, maior autoridade lá no estado. Pastor Gustavo. E eu vou chamar uma autoridade agora aqui da fé, o nosso querido amigo, pastor Irineu Kalbermatter, Inácio Kalbermatter, desculpe. Problema. E vai lhe entregar esse certificado lindíssimo. Wagner, sin duda nenhuma, en reconocimiento a ese ministerio de evangelismo voluntario, a significação que tem para poder levar Cristo a outras pessoas, como você falou de salvar. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil
te entrega esse certificado e este botão no ensejo de você participar neste programa Fé em Ação, que será veiculado para tocar em outros corações e poder imitar tua vida. Amém. Nós estamos chegando ao final do programa e eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que você é uma inspiração para muita gente e certamente você, telespectador, quem sabe, possa fazer algo semelhante aí onde você está. Começar também a pregar, levar a palavra, seja você um empreendedor, seja você um profissional liberal, não importa, um grande profissional, seja qual for sua profissão, há espaço para você servir a Deus. Obrigado pelo seu testemunho aqui hoje, viu? Muito obrigado, agradeço a todos aqui o convite que me foi feito. Obrigado, pastor, obrigado mais uma vez, Wagner. E você, telespectador, continue aqui ligado, antenado na TV Novo Tempo, na nossa programação. Nosso convite é para você estar nesse mesmo horário, na próxima semana, nesse mesmo dia, com histórias como essa que a gente ouviu hoje. Pessoas que fazem diferença e levam o Evangelho do servir ao Senhor por onde for. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana. Até lá.